Era uma manhã de terça-feira típica de março em Belo Horizonte. O sol ainda lutava para atravessar a névoa matinal que cobria suavemente as montanhas da Serra do Curral, criando aquela atmosfera única que só nossa cidade tem. Eu, Roberto, aos meus 59 anos, havia desenvolvido uma rotina sagrada. Acordar às 6h30, tomar meu café preto sem açúcar e sair para caminhar no Parque das Mangabeiras antes que o calor mineiro ficasse insuportável. Naquele dia, enquanto ajustava meu boné azul marinho e checava se havia levado a garrafinha d'água, Márcia ainda dormia profundamente. Nosso quarto estava mergulhado na penumbra. Apenas um filete de luz dourada se esgueirando pela fresta da cortina. Ela havia trabalhado até tarde na loja de roupas femininas que gerenciava no centro da cidade, e eu não quis acordá-la. Isabela, nossa pequena de 6 anos, também dormia como um anjo no quartinho rosa ao lado, abraçada com sua boneca preferida. Mais uma manhã tranquila, pensei comigo mesmo, fechando a porta de casa suavemente e respirando o ar fresco da Rua das Acácias, no bairro Mangabeiras, onde morávamos há 15 anos. O Parque das Mangabeiras estava começando a despertar. Alguns aposentados como eu já faziam suas caminhadas matinais, e o som dos pássaros se misturava com o barulho distante do trânsito que começava a se formar na cidade. Eu adorava esses momentos de paz, onde podia organizar meus pensamentos e planejar o dia. Como contador aposentado, minha vida tinha encontrado um ritmo calmo e previsível que me dava muito conforto. Estava na segunda volta do circuito principal, sentindo o suor começar a formar na testa, quando meu celular tocou. Era 7h43 da manhã. Eu lembro exatamente porque olhei para o relógio do aparelho, pensando quem estaria ligando tão cedo. O nome Isabela piscava na tela. Minha filha nunca me ligava, ainda mais nesse horário. Atendi rapidamente, com um sorriso no rosto. Oi, meu amor. Que surpresa! Você já acordou? A vozinha dela, ainda meio sonolenta mas carregada de uma inocência que sempre derretia meu coração, disse: Oi, papai. Eu acordei porque escutei vozes na sala. Vozes? Perguntei, diminuindo o passo da caminhada, uma pontinha de curiosidade surgindo em minha mente. É, papai. Tem um homem aqui com a mamãe. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Meu coração disparou de uma forma que não tinha nada a ver com o exercício físico. Um frio percorreu minha espinha, mesmo com o calor que começava a esquentar a manhã mineira. Um homem, Isabela? Como assim, meu amor? Tentei manter a voz calma, mas senti a minha garganta seca. Eles estão conversando baixinho na sala. O homem está de camisa azul. Papai, por que você saiu? A mamãe disse que você não voltaria tão cedo. Essas palavras caíram sobre mim como um raio. Márcia sabia exatamente meu horário de caminhada. Sempre voltava entre 8h e 39h. Como ela poderia ter dito isso para nossa filha? E quem era esse homem de camisa azul na minha casa, na minha sala, às 7h43 da manhã de uma terça-feira? Isabela, querida, disse, tentando controlar o tremor na voz, fica no seu quarto, tá bem? O papai já está voltando. Tá bom, papai. Mas eles estão rindo muito baixinho. Parece que estão contando segredos. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Ali, parado no meio da trilha do Parque das Mangabeiras, com o sol agora brilhando forte e aquecendo meu rosto, senti que toda a minha vida, toda a minha realidade, havia mudado em uma única ligação de telefone. 20 anos de casamento. 20 anos de confiança. E agora, um homem de camisa azul na minha casa, às 7h43 da manhã, conversando baixinho com minha esposa, que tinha certeza de que eu não voltaria tão cedo. Comecei a correr de volta para casa. Cada passada era uma mistura de medo, raiva e uma dor no peito que eu nunca havia sentido antes. As perguntas martelavam em minha mente. Quem era ele? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Como eu pude ser tão cego? Enquanto corria pelas ruas do meu bairro, ruas que eu conhecia de cor, que era o meu refúgio de paz e segurança, uma única certeza crescia dentro de mim. Quando eu chegasse em casa, nada mais seria como antes. A vida que eu conhecia havia acabado com uma simples ligação de uma criança inocente de 6 anos. Nunca pensei que conhecesse tão bem as ruas do meu próprio bairro até correr por elas naquela manhã. Cada esquina, cada árvore, cada casa me pareciam diferentes agora, como se estivesse vendo tudo através de uma lente distorcida. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando nos meus ouvidos, misturando-se com o som da minha respiração ofegante.
Eram 7h58 quando dobrei a esquina da Rua das Acácias. Minha casa, aquela casa amarela com jardim que Márcia tanto adorava cuidar, estava ali na frente. Aparentemente normal. Aparentemente a mesma de sempre. Mas eu sabia que por trás daquela fachada familiar, minha vida estava desmoronando. Parei na calçada, tentando recuperar o fôlego e, principalmente, a coragem. O Civic prata de Márcia estava na garagem, como sempre. Mas havia um carro que eu não reconhecia estacionado do outro lado da rua, um Corolla branco, placa de Belo Horizonte. Senti o estômago embrulhar. A casa estava silenciosa demais. Normalmente, a essa hora, eu escutaria o som da televisão ligada no canal infantil para Isabela, ou Márcia preparando o café da manhã na cozinha. Mas havia apenas um silêncio pesado que me arrepiava. Abri o portão devagar, tentando não fazer barulho. Cada passo no caminho de pedras do jardim parecia ecoar como um trovão. Minha chave tremeu na fechadura. Respirei fundo e abri a porta da frente. O que vi me fez parar completamente. Na sala, sentados no nosso sofá bege, aquele mesmo sofá que escolhemos juntos na loja de móveis do BH Shopping há 3 anos, estavam Márcia e um homem que eu nunca havia visto na vida. Ele usava exatamente o que Isabela havia descrito, uma camisa social azul clara. Aparentava uns 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, bem vestido. Eles estavam sentados muito próximos mesmo. As pernas de Márcia estavam dobradas no sofá, quase tocando as dele. Ela segurava uma xícara de café, nosso conjunto de xícaras de porcelana branca que ganhamos de casamento, e sorria de uma forma que eu não via há muito tempo. Um sorriso genuíno, descontraído, feliz. O homem dizia algo baixinho que fazia Márcia rir suavemente, cobrindo a boca com a mão como ela sempre fazia quando ficava envergonhada. Era uma intimidade que me cortou como uma lâmina. Eles não me viram imediatamente. Fiquei ali, parado na entrada, como um intruso na minha própria casa. Foram talvez 5 segundos, mas pareceram uma eternidade. 5 segundos onde eu pude ver minha esposa sendo genuinamente feliz com outro homem. Então Márcia olhou para a porta e me viu. A transformação no rosto dela foi instantânea e devastadora. A felicidade desapareceu como se tivesse levado um tapa. Os olhos se arregalaram, o sorriso se desfez, e uma palidez tomou conta de suas bochechas. Ela deixou a xícara cair das mãos. O barulho da porcelana se quebrando no chão ecoou pela sala como um símbolo de tudo que estava se despedaçando naquele momento. "Roberto!" ela exclamou, se levantando de um pulo do sofá. Você voltou cedo." O homem também se levantou, claramente constrangido, ajeitando a camisa. Agora eu podia vê-lo melhor. Ele era bonito, bem cuidado, com perfume caro que eu conseguia sentir dali da porta. Tudo nele gritava sucesso e sofisticação, 2 coisas que eu, aos 59 anos, com minha barriga de contador aposentado e meus cabelos cada vez mais ralos, sentia que havia perdido há muito tempo. "Márcia", minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. "Quem é ele?" Ela olhou para o homem, depois para mim, depois para os cacos de porcelana no chão. Suas mãos tremiam. "Roberto, eu posso explicar." "Explicar?" A raiva começou a subir pela minha garganta. Nossa filha de 6 anos me ligou dizendo que havia um homem aqui. Explicar o que exatamente? O homem deu um passo à frente, estendendo a mão. "Olha, eu sou o Carlos. Carlos Mendonça. Sou amigo da Márcia." Não apertei a mão dele. Apenas olhei fixamente nos seus olhos e vi algo que me deixou ainda mais furioso. Pena. Ele sentia pena de mim. "Amigo", repeti a palavra como se fosse venenosa. Que tipo de amigo vem visitar uma mulher casada às 8 horas da manhã quando o marido não está? Nesse momento, ouvi passinhos descendo a escada. Isabela apareceu na sala, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados e os olhos cheios de sono. Ela olhou para a cena, os cacos no chão, a tensão no ar, o homem estranho, nós 3 parados como estátuas. "Papai!" Ela correu para mim e se grudou na minha perna. "Você voltou! Por que todo mundo está quieto? E por que a xícara da mamãe quebrou?" Peguei minha filha no colo, sentindo seu peso familiar e seu cheiro de shampoo infantil me dando força. Ela era a única coisa pura naquele momento de horror. "Isabela", disse Márcia com voz trêmula, "vai pro seu quarto, amor. O papai e a mamãe precisam conversar."
Mas eu quero ficar com vocês, Isabela protestou, se agarrando mais forte no meu pescoço. Carlos pegou as chaves do carro que estavam na mesa de centro. Eu acho melhor eu ir embora, murmurou. Márcia, a gente conversa depois. E foi aí que eu soube. Não pela forma como ele falou. Não pelo jeito como ela olhou para ele. Mas pela dor no meu peito que era tão intensa que mal conseguia respirar. A gente conversa depois, ele havia dito. Depois de quê? De quantas outras manhãs como essa? De quantas outras vezes que ele esteve na minha casa, sentado no meu sofá, bebendo café nas minhas xícaras, fazendo minha esposa sorrir daquele jeito? Carlos passou por mim na direção da porta, evitando meu olhar. Márcia o acompanhou até a entrada, sussurrando algo que eu não consegui ouvir. Vi pela janela quando ele entrou no Corolla branco e deu a partida. Quando Márcia voltou para a sala, Isabela ainda estava no meu colo, agora brincando com o cordão do meu boné, alheia à tempestade que estava para começar. Roberto, Márcia começou, mas eu a interrompi. Não aqui. Não na frente dela. Levei Isabela para o quarto, liguei o tablet no desenho que ela mais gostava e prometi que faríamos panquecas no café da manhã. Quando voltei para a sala, Márcia já havia recolhido os cacos da xícara, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Há quanto tempo? Perguntei, sem rodeios. Ela não respondeu imediatamente, apenas ficou ali segurando os cacos na mão, como se não soubesse o que fazer com eles. Roberto, por favor. Há quanto tempo, Márcia? Ela se assustou com meu grito e deixou os cacos caírem novamente. 8 meses, sussurrou. Começou há 8 meses. 8 meses. 365 dias divididos por 3. Quase um ano da minha vida vivendo uma mentira. Quantas manhãs como essa haviam acontecido? Quantas vezes ela havia mentido sobre onde estava? Quantas vezes olhou nos meus olhos e mentiu? Eu te amo, Roberto, ela disse, se aproximando de mim. Eu te amo, mais. Mas não estou mais apaixonada por você. Essas palavras foram piores que qualquer tapa no rosto. Pior que qualquer humilhação. Era verdade crua, nua, devastadora. 20 anos de casamento resumidos em uma frase que me fez sentir como se fosse um homem velho, descartado, substituído por uma versão mais nova e melhor. Sentei na poltrona, minha poltrona favorita, onde eu lia jornal todos os domingos, e cobri o rosto com as mãos. Era 8h15 da manhã de uma terça-feira comum. Há 45 minutos eu era Roberto, o marido feliz. Agora eu era Roberto, o homem traído que descobriu que sua vida inteira era uma farsa. E o pior de tudo era saber que tudo isso começou com a voz inocente da minha filha perguntando sobre um homem de camisa azul. Permaneci sentado naquela poltrona por um tempo que parecia eterno, mas que provavelmente foram apenas alguns minutos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Márcia ficou parada ali, no meio da sala, entre os cacos da xícara que ainda não havia terminado de recolher e a realidade que havia acabado de confessar. 8 meses. A frase ecoava na minha cabeça como um disco arranhado. Comecei a fazer as contas mentalmente, como um contador que nunca consegue desligar completamente. 8 meses atrás era julho. Julho do ano passado. O que estava acontecendo em julho? Ah, sim. Márcia havia começado aquele curso de especialização em gestão de vendas. Dizia que eram aulas às terças e quintas à noite. Para melhorar na loja, ela dizia. Para conseguir uma promoção. Mentiras. Tudo mentiras. Roberto, a voz dela me trouxe de volta à realidade. Por favor, me deixe explicar direito. Levantei o rosto das mãos e olhei para ela. Márcia estava diferente. Não era apenas o constrangimento de ter sido descoberta. Havia algo mais. Ela parecia mais jovem, mais viva. Mesmo com as lágrimas, mesmo com o desespero da situação, eu podia ver uma energia nela que não via há anos. Era como se ela tivesse acordado de um sono profundo. E isso me machucou mais do que qualquer confissão poderia machucar. Explicar o quê? Perguntei, minha voz soando estranha para mim mesmo. Que você tem encontrado com esse homem há 8 meses? Que você mentiu para mim todos os dias durante 8 meses? Que você deixou nossa filha sozinha para estar com ele? Eu nunca deixei a Isabela sozinha, ela protestou, a voz saindo mais alta do que deveria. Ela sempre estava dormindo quando ele vinha, ou quando eu saía.
Eu jamais colocaria nossa filha em risco. Nossa filha? Ri, mas não havia humor na minha risada. Nossa filha me ligou hoje de manhã porque ouviu vozes na sala. Ela sabia que havia um homem aqui. Como você acha que isso afeta uma criança de 6 anos, Márcia? Ela baixou a cabeça, e eu pude ver que essa parte realmente a fazia se sentir culpada. Pelo menos ainda havia um pouco da mãe responsável que eu conhecia em algum lugar dentro dela. Do quarto de Isabela vinha o som do desenho animado. A Peppa Pig falava sobre pular em poças de lama, e eu pensei como a inocência da minha filha estava protegida por uma porta de madeira e uns metros de distância de uma realidade que poderia destruir a visão dela sobre família para sempre. Como vocês se conheceram? Perguntei, não porque quisesse saber, mas porque precisava entender a dimensão do que estava acontecendo. Márcia se sentou na beirada do sofá, o mesmo lugar onde minutos antes estava com ele. Na loja, admitiu. Ele é representante comercial. Vende para várias lojas da região. Começou a ir na nossa loja em janeiro do ano passado para oferecer uma linha de roupas femininas importadas. Janeiro do ano passado. 15 meses atrás. Eles se conheciam há mais tempo do que o romance havia durado. E o que aconteceu? Você se apaixonou à primeira vista? A ironia na minha voz era evidente. Não foi assim, Roberto. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Foi gradual. Ele sempre foi muito atencioso, educado. Me tratava como uma mulher interessante. Me perguntava sobre minha opinião, sobre meus sonhos. Quando foi a última vez que você me perguntou sobre meus sonhos? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Quando foi mesmo a última vez? Não conseguia me lembrar. Nossa vida havia se tornado tão rotineira, tão previsível. Acordávamos, eu ia caminhar, ela ia trabalhar, buscávamos Isabela na escola, jantávamos assistindo TV, íamos dormir. Fins de semana eram um shopping, algum parque com Isabela, visitas à minha mãe ou à dela. Quando foi que paramos de sonhar juntos? Quando foi que paramos de conversar sobre coisas que não fossem contas para pagar, escola da Isabela ou problemas do dia a dia? Então você decidiu ter um caso porque eu não perguntava sobre seus sonhos? Perguntei, mas já sabia que estava sendo injusto. Eu decidi ter um caso porque me senti viva de novo, ela respondeu com uma honestidade brutal. Roberto, nós viramos colegas de quarto. Você percebe isso? Há quanto tempo a gente não conversa de verdade? Há quanto tempo a gente não ri juntos? Há quanto tempo você não me olha como se eu fosse uma mulher desejável? Cada palavra era uma facada. Porque, no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Aos poucos, sem perceber, nós havíamos nos transformado em dois estranhos que dividiam a mesma casa, a mesma conta bancária, a mesma filha. Mas não dividíamos mais sonhos, risos, paixão. Você poderia ter conversado comigo sobre isso, murmurei. Poderíamos ter tentado resolver. Tentado como, Roberto? Você teria parado de me ver como a mãe da Isabela e a mulher que cuida da casa e voltado a me ver como a Márcia? Não soube responder porque, sinceramente, não sabia se a resposta seria sim. Nesse momento, Isabela apareceu na porta da sala, arrastando sua boneca de pano. Papai, você não falou das panquecas, disse com aquela cara de decepção que só crianças conseguem fazer. Olhei para ela, meus olhos castanhos, o nariz da Márcia, o sorriso que era uma mistura de nós dois, e senti um aperto no peito. Como íamos explicar para uma criança de 6 anos que a família dela estava se desfazendo? Como íamos fazer isso sem destruir sua confiança no amor, no casamento, na ideia de que as pessoas que amamos não nos abandonam? Claro, meu amor, disse, me levantando da poltrona. Vamos fazer as panquecas mais gostosas do mundo. Márcia se ofereceu para ajudar, mas eu neguei com a cabeça. Precisava de um tempo para pensar, e cozinhar sempre me acalmava. Levei Isabela para a cozinha, e enquanto ela se sentava no banquinho alto para me ajudar a mexer a massa, minha mente trabalhava freneticamente. Qual seria meu próximo passo? Gritar? Chorar? Pedir para ela escolher entre mim e ele? Ameaçar pedir o divórcio? Tentar reconquistá-la? Papai, por que a mamãe estava chorando? Isabela perguntou, lambendo a colher de pau cheia de massa. Às vezes os adultos ficam tristes, meu amor, mas não é nada que você precise se preocupar. O homem de camisa azul fez a mamãe chorar. Parei de mexer a massa.
Como uma criança de 6 anos conseguia ser tão perspicaz? Por que você acha isso, Isabela? Porque quando ele estava aqui, a mamãe estava sorrindo. Depois que você chegou, ela ficou triste. Então deve ser culpa sua, papai. A inocência brutal de uma criança. Para ela, a matemática era simples. Homem de camisa azul igual mamãe feliz. Papai chega igual mamãe triste. Logo, papai é o problema. E talvez ela não estivesse completamente errada. Enquanto as panquecas fritavam na frigideira, com Isabela contando sobre o desenho que assistiu, eu tomei uma decisão. Não sabia se era a decisão certa, mas era a única que fazia sentido naquele momento. Eu não ia gritar. Não ia fazer cenas. Não ia transformar aquela terça-feira em um campo de batalha na frente da minha filha. Eu ia descobrir quem era Carlos Mendonça. Ia entender o que ele tinha que eu havia perdido. E ia decidir se ainda havia algo em mim que valia a pena lutar para reconquistar minha esposa, ou se era hora de aceitar que meu casamento havia chegado ao fim. Mas primeiro, ia comer panquecas com minha filha e fingir, por pelo menos mais algumas horas, que ainda éramos uma família normal. Porque algumas manhãs de terça-feira começam com uma caminhada no parque e terminam com você questionando toda a sua vida. E às vezes, a única coisa que você pode fazer é fazer panquecas e tentar não deixar que uma criança de 6 anos perceba que o mundo dela está desmoronando. Após o café da manhã, se é que panquecas às 9h30 da manhã podem ser chamadas de café da manhã, Márcia disse que precisava ir trabalhar. Claro que precisava. Provavelmente Carlos estaria esperando uma ligação, ou uma mensagem, ou quem sabe outro encontro para conversarem sobre o que havia acontecido. Roberto, a gente precisa conversar mais tarde, disse ela, pegando a bolsa e as chaves do carro. Quando a Isabela estiver dormindo. Apenas balancei a cabeça. Não confiava na minha voz naquele momento. Depois que ela saiu, fiquei sozinho com Isabela, que estava colorindo um desenho na mesa da sala. O mesmo lugar onde, 1 hora antes, minha vida havia desmoronado. Olhei para ela, tão concentrada em escolher a cor certa para pintar uma borboleta, e pensei como as crianças têm essa capacidade incrível de viver no presente. Para ela, aquela manhã já era passado. O importante agora era se a borboleta seria rosa ou amarela. Isabela, o papai vai no escritório um pouquinho, tá bom? Você fica aqui assistindo TV. Posso assistir Netflix? Seus olhos brilharam com a possibilidade. Pode, mas só desenho. Subi para o pequeno escritório que montei no quarto de hóspedes. Lá estava meu computador, meus livros de contabilidade, meus certificados emoldurados na parede, vestígios de uma carreira que me deu estabilidade financeira, mas que talvez tenha me tornado um homem previsível demais. Abri o notebook e fui direto ao Google. Carlos Mendonça, representante comercial, Belo Horizonte. Os resultados apareceram rapidamente. LinkedIn, Facebook, até mesmo um site de uma empresa de representação comercial onde ele era sócio. Cliquei no LinkedIn primeiro. Carlos Mendonça, 44 anos. Formado em administração pela PUC Minas. Especialização em comércio exterior. Sócio da empresa CM Representações Limitada. A foto do perfil mostrava o mesmo homem que eu havia visto na minha sala. Sorriso confiante, cabelos grisalhos bem cuidados, terno impecável. Mas foi quando li a seção sobre que senti uma punhalada no estômago, apaixonado por desafios, viagens e por descobrir o potencial único em cada pessoa. Acredito que a vida é feita de conexões verdadeiras e momentos especiais. Conexões verdadeiras. Momentos especiais. As mesmas palavras que Márcia sempre usava quando falava sobre coisas que a faziam feliz. Será que ela havia copiado isso dele? Ou ele havia aprendido com ela? Continuei investigando. Facebook, fotos em restaurantes sofisticados, viagens para Gramado, Campos do Jordão, até mesmo algumas internacionais, Argentina, Uruguai. Sempre sozinho nas fotos, ou com amigos. Nenhuma mulher especial aparecia regularmente. Pelo menos não publicamente. No Instagram, mais do mesmo. Fotos profissionais, carros importados, vinhos caros. Um estilo de vida que eu, com minha aposentadoria de contador e nossa vida de classe média, jamais poderia oferecer. Então encontrei algo que me fez parar de respirar por um momento. Uma foto de 3 semanas atrás. Um buquê de flores do campo, margaridas e gérberas amarelas. As flores favoritas de Márcia. A legenda dizia,
Às vezes as flores mais simples são as que tocam mais fundo a alma. #detalhes que fazem uma diferença. 3 semanas atrás, Márcia havia chegado em casa com exatamente essas flores, dizendo que uma cliente da loja havia dado de presente porque ela foi muito simpática. Mais uma mentira. Mais uma pequena traição disfarçada de gentileza. Fechei o computador e desci para a sala. Isabela estava absorta em um desenho da Frozen, cantarolando Let It Go desafinadamente. Como eu queria ter a simplicidade dela, a capacidade de simplesmente deixar pra lá. Meu celular tocou. Era meu irmão mais novo, Marcos. Roberto. Como vai, cara? Tudo bem por aí? Oi, Marcos. Tudo normal. A mentira saiu automaticamente. Normal? Cara, você parece estranho. Aconteceu alguma coisa? Marcos sempre teve essa capacidade de perceber quando algo não estava bem comigo, mesmo pelo telefone. Éramos próximos, apesar de ele morar em São Paulo. 10 anos mais novo, solteiro, bem-sucedido na área de tecnologia. Sempre me dizia que eu havia assentado cedo demais. Marcos, posso te fazer uma pergunta? Hipotética? Claro, mano. Fala aí. Se você descobrisse que sua esposa está tendo um caso há 8 meses, o que você faria? O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Cara, isso não é hipotético, é? Não consegui responder. Apenas fiquei ali, segurando o telefone, ouvindo Elsa cantar sobre deixar o passado no passado. Roberto, onde você está agora? Em casa. Com a Isabela. E a Márcia? No trabalho. Ou pelo menos é o que ela disse. Escuta, mano. Você quer que eu pegue um avião e vá aí? Posso chegar aí hoje à noite. Não precisa, Marcos. Eu preciso entender o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Roberto, você descobriu hoje? Hoje de manhã. E você está sozinho lidando com isso? Estou com a Isabela. Cara, isso não é sobre a Isabela agora. Isso é sobre você. Você não pode processar uma coisa dessa sozinho. Marcos tinha razão, mas eu não sabia como explicar que, de alguma forma, ficar sozinho era a única coisa que fazia sentido naquele momento. Eu precisava entender meus próprios sentimentos antes de compartilhá-los com qualquer pessoa. Marcos, me dá um conselho? Sempre. O que você acha que eu deveria fazer? Confrontar o cara? Ameaçar contar para a esposa dele? Pedir o divórcio imediatamente? Tentar reconquistar minha esposa? Cara, primeira coisa, você tem certeza absoluta de que é um caso e não só uma amizade? Eu vi eles juntos, Marcos. A intimidade, o jeito como ela olhava para ele, como ela sorria. E ela confessou. 8 meses. Filho da puta. Marcos nunca teve papas na língua. Desculpa, mano, mas que filha da puta. Marcos. Não, Roberto. Não me vem com essa de defender ela. 8 meses. Cara. 8 meses mentindo na sua cara, dormindo na sua cama, fazendo você de idiota. Isso é desrespeito puro. A raiva na voz do meu irmão era reconfortante de alguma forma. Pelo menos alguém estava indignado por mim, já que eu mesmo ainda estava em choque demais para sentir raiva de verdade. Você acha que eu devo confrontar o cara? Acho que você deveria contratar um detetive particular e juntar todas as evidências possíveis antes de fazer qualquer movimento. Mas isso sou eu. Você sempre foi mais diplomático. Diplomático. Era assim que minha família sempre me descrevia. O Roberto diplomático, o Roberto ponderado, o Roberto que sempre tentava resolver tudo na conversa. Talvez fosse hora de ser um pouco menos diplomático. Roberto, você quer um conselho de quem nunca casou mas já viu muitos casamentos acabarem? Fala. Não toma decisão nenhuma hoje. Nem amanhã. Nem essa semana. Você está em choque. Quando a gente está em choque, a gente toma decisões ruins. Junta informações, processa os sentimentos, conversa com gente em quem você confia. Depois decide. Isabela veio correndo da sala. Papai, acabou o desenho. Posso assistir outro? Pode, meu amor. Marcos,
Tenho que ir. Roberto, me liga amanhã, ok? Qualquer hora. E cara. Sim. Você não merecia isso. Lembra disso? Depois que desliguei, fiquei parado ali na cozinha, olhando pela janela para o quintal onde Márcia cultivava suas plantas. As mesmas plantas que ela cuidava com tanto carinho, falando como era importante dar atenção, água na medida certa, amor diário para que crescessem saudáveis. Talvez fosse isso que havia acontecido com nosso casamento. Paramos de regar. Paramos de cuidar. Paramos de dar atenção na medida certa. E quando uma planta não recebe cuidado em casa, ela procura nutrientes em outro lugar. Mas isso justificava 8 meses de mentiras? Justificava fazer nossa filha de 6 anos participar involuntariamente dessa farsa? Olhei o relógio. 11h47 em menos de 4 horas, minha vida havia mudado completamente. E a parte mais assustadora era que eu ainda não sabia se sentia mais traído ou aliviado por finalmente entender por que Márcia havia se tornado uma estranha na nossa própria casa. O telefone tocou novamente. Era ela. Alô? Roberto, você está bem? Como está a Isabela? Estamos bem. Mentira automática. Roberto, eu cancelei meus compromissos da tarde. Posso ir em casa? A gente precisa conversar. Olhei para Isabela, que agora estava assistindo Moana e tentando imitar a dança da personagem. Márcia, o que você quer conversar exatamente? Silêncio. Sobre nós, Roberto. Sobre o que vai acontecer agora. Márcia chegou em casa às 14h30. Eu sei porque olhei para o relógio da cozinha no momento exato em que eu vi a chave girando na fechadura. Isabela estava cochilando no sofá, exausta depois de 2 horas imitando as danças da Moana. A casa estava em um silêncio que parecia pesar toneladas. Ela entrou devagar, como se estivesse pisando em ovos. Usava aquela blusa verde que eu sempre dizia que ficava bonita nela, e por um segundo me perguntei se havia escolhido propositalmente para esta conversa, ou se era só coincidência. Ela está dormindo? Sussurrou, apontando para Isabela. Cochilando. Vai acordar daqui a pouco. Márcia se sentou na poltrona, a mesma onde eu havia desabado pela manhã, e eu permaneci de pé, encostado na parede. Não queria sentar. Sentar significaria aceitar que teríamos uma conversa longa, e eu não tinha certeza de que estava preparado para isso. Roberto, eu não planejei que fosse assim, começou ela, as mãos nervosas brincando com a alça da bolsa. Como você planejou então? Eu não sei. Talvez eu nunca tenha planejado nada. Talvez tenha apenas acontecido. 8 meses não apenas acontecem. Márcia, 8 meses são uma escolha. Todos os dias, por 8 meses, você escolheu mentir para mim. Ela fechou os olhos, como se minhas palavras doessem fisicamente. Você está certo. E eu sei que isso não serve de desculpa, mas eu nunca quis te machucar. Então por que não terminou comigo antes de começar com ele? A pergunta ficou no ar por um tempo. Márcia olhava para as próprias mãos, como se a resposta estivesse escrita nas linhas da palma. Porque eu não queria destruir nossa família. Porque eu pensei que talvez fosse só uma fase, que passaria. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de admitir que não somos mais felizes juntos. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Não porque fossem cruéis, mas porque eram verdadeiras. Quando foi a última vez que fomos realmente felizes juntos? Não felizes com Isabela, não felizes como uma família funcionando bem, mas felizes como casal? Roberto, ela continuou, quando foi a última vez que você me disse que me amava sem ser apenas uma resposta automática para o meu eu te amo? Tentei lembrar. Não consegui. Quando foi a última vez que você me perguntou como foi meu dia e realmente ouviu a resposta? Novamente, o vazio. Quando foi a última vez que você me olhou como se eu fosse a mulher mais bonita do mundo? Cada pergunta era uma facada, mas não de maldade. Era a dor da verdade sendo exposta. Márcia, você está me dizendo que traiu porque eu não sou mais romântico? Não. Ela se levantou da poltrona. Eu não estou justificando o que fiz. Eu estou tentando explicar como chegamos aqui. Roberto, nós dois sabemos que nosso casamento estava morrendo há anos. A diferença é que eu encontrei alguém que me fez lembrar que eu ainda estou viva, e você se acomodou. Me acomodei?
A raiva finalmente começou a subir. Eu trabalho desde os 18 anos para dar uma vida boa para minha família. Eu pago todas as contas desta casa. Eu cuido da Isabela. Eu nunca te neguei nada. Como isso é se acomodar? Roberto, quando foi a última vez que você sonhou com alguma coisa? Com uma viagem, com um projeto, com qualquer coisa que não fosse aposentadoria e estabilidade? A pergunta me deixou sem resposta porque, de novo, ela tinha razão. Em algum momento da vida, eu havia parado de sonhar. Meus objetivos se tornaram manter o status quo: casa paga, carro funcionando, plano de saúde em dia, dinheiro na poupança para emergências. E o Carlos? Perguntei, tentando desviar o foco da minha falta de sonhos. O que ele tem de tão especial? Márcia hesitou, e eu pude ver nos olhos dela que ela não queria responder, mas que também não podia mentir mais. Ele me faz sentir interessante. Me pergunta sobre meus planos, meus medos, meus sonhos. Ele acha graça das minhas piadas. Ele me trata como se eu fosse a pessoa mais fascinante que ele já conheceu. Cada palavra era uma lâmina, porque eu sabia que, nos últimos anos, eu havia parado de achar Márcia fascinante. Ela se tornou familiar, previsível. A mãe da Isabela, a esposa que cuidava da casa, que trabalhava na loja, que assistia novela à noite. Quando foi que parei de vê-la como a mulher por quem me apaixonei há mais de 20 anos? Você ama ele? Perguntei, embora não tivesse certeza de que queria ouvir a resposta. Eu não sei, respondeu honestamente. Eu sei que me sinto viva quando estou com ele. Sei que acordo animada nos dias que vou vê-lo. Sei que há semanas eu não consigo parar de sorrir depois que a gente se encontra. E comigo? Silêncio. Márcia, e comigo? Como você se sente comigo? Como se fosse minha obrigação. A frase ecoou pela sala como um tiro. Obrigação. 20 anos de casamento resumidos em uma palavra. Obrigação. Nesse momento, Isabela se mexeu no sofá, resmungou algo dormindo e virou para o outro lado. Nós dois paramos de falar, como se a presença dela nos lembrasse do que estava em jogo além dos nossos sentimentos feridos. E agora? Perguntei depois que tive certeza de que ela não havia acordado. Não sei, Roberto. Eu realmente não sei. Você quer se separar? Eu não quero destruir a família da Isabela. Isso não responde minha pergunta. Márcia se sentou novamente e começou a chorar silenciosamente. Não era um choro dramático, era o choro de quem está exausta de mentir, exausta de fingir, exausta de viver uma vida que não a faz feliz. Roberto, eu quero ser feliz. Eu quero acordar de manhã e sentir que vale a pena levantar da cama. Eu quero me olhar no espelho e gostar da mulher que eu vejo. E há muito tempo eu não consigo fazer isso aqui, com você. Mas você consegue com ele. Sim. A honestidade dela era brutal, mas eu preferia isso às mentiras dos últimos 8 meses. Márcia, se você fosse embora hoje, se decidisse ficar com ele, você acha que seria feliz? Ela pensou por um longo tempo. Eu acho que seria mais feliz do que sou agora. E a Isabela? A Isabela sempre vai ter 2 pais que a amam, separados ou juntos. Mas ela vai crescer numa família quebrada. Ou ela vai crescer vendo que é possível recomeçar quando as coisas não estão funcionando. Que é possível buscar a felicidade mesmo quando isso significa tomar decisões difíceis. Fiquei ali parado, olhando para minha esposa, uma mulher que eu havia amado profundamente, mas que em algum lugar do caminho eu havia parado de conhecer realmente. E ela estava certa. Nós dois sabíamos que nossa família já estava quebrada há muito tempo. Só estávamos mantendo as aparências por medo, por comodismo, por Isabela. Márcia, você quer que eu lute por você? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar nela. E quando saiu, percebi que era isso que eu realmente queria saber. Se ainda havia uma chance, se ela queria que eu tentasse me tornar novamente o homem por quem ela se apaixonou. Ela me olhou com uma tristeza infinita nos olhos. Roberto, você lutaria por mim ou pela ideia do nosso casamento? Não soube responder. Porque, honestamente, não tinha certeza da diferença. Se você não sabe a resposta, continuou ela, então já temos nossa resposta. Isabela se mexeu no sofá novamente e abriu os olhos. Mamãe, você voltou. Ela se levantou e correu para abraçar Márcia.
Oi, meu amor. Como foi seu dia com o papai? A gente fez panquecas e eu assisti um monte de desenho. Papai, agora que a mamãe voltou, a gente pode jantar junto? Olhei para Márcia. Ela olhou para mim. Claro, meu amor, respondeu Márcia. Vamos jantar juntos. E assim, nós três fomos para a cozinha preparar o jantar. Isabela tagarelando sobre os desenhos que assistiu, Márcia e eu fingindo normalidade, todos nós pretendendo que nossa família não havia acabado de se desintegrar na sala de estar. Mas enquanto eu cortava os tomates para a salada e via Márcia ajudar Isabela a lavar as mãos, uma coisa ficou muito clara. Aquela seria uma das últimas vezes que jantaríamos juntos como uma família. A pergunta que me consumia era: isso me deixava devastado ou, no fundo, aliviado? O jantar foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Ali estávamos nós três, na nossa mesa de madeira maciça da sala de jantar. A mesma mesa onde comemoramos aniversários, onde Isabela faz a lição de casa, onde tomamos café da manhã nos domingos, fingindo ser uma família normal. Isabela contava animadamente sobre um colega da escola que havia levado um peixinho dourado para a apresentação de ciências. Márcia fazia as perguntas certas, demonstrava interesse genuíno, sorria nos momentos apropriados. Eu mastigava o frango assado, que ela havia preparado exatamente como eu gosto, sem páprica demais, e tentava processar como era possível manter tamanha normalidade depois da conversa que tivéramos. Papai, você está bem? Você não falou quase nada, Isabela observou, com aquela perspicácia assustadora das crianças. Estou bem, meu amor. Só cansado. Você não foi trabalhar hoje? Não, princesa. O papai está aposentado, lembra? Não trabalho mais. Então por que você está cansado? Márcia e eu trocamos um olhar rápido. Como explicar para uma criança de 6 anos que o cansaço não vem apenas do trabalho físico? Que existe um tipo de exaustão que vem de descobrir que sua vida inteira era diferente do que você imaginava? Às vezes a gente fica cansado por outros motivos. Isabela, Márcia respondeu suavemente. O papai teve um dia cheio de pensamentos importantes. Depois do jantar, demos banho na Isabela juntos, como sempre fazíamos. Ela brincava com os patinhos de borracha enquanto Márcia lavava seus cabelos e eu segurava a toalha para secá-la. Uma rotina de família que havíamos repetido centenas de vezes, mas que agora carregava um peso diferente, porque ambos sabíamos que talvez fosse uma das últimas. Amanhã tem escola, né, mamãe? Isabela perguntou enquanto eu a secava. Tem sim, meu amor. E vocês vão me levar juntos? Claro, respondeu Márcia rapidamente, mas eu vi a hesitação em seus olhos. Depois que colocamos Isabela na cama, ela insistiu que eu lesse uma história e Márcia desse o beijo de boa noite. Nos encontramos na cozinha lavando a louça. Um silêncio pesado pairava entre nós, cheio de coisas não ditas e decisões que precisavam ser tomadas. Roberto, Márcia quebrou o silêncio. A gente precisa decidir algumas coisas práticas. Como o quê? Como onde eu vou dormir hoje? Como vamos explicar para Isabela se eu não estiver aqui amanhã de manhã? Como vamos lidar com a escola, com os compromissos, com... Você vai embora hoje? Ela parou de secar o prato que tinha nas mãos. Eu não sei. Eu não pensei nisso ainda. Eu não tenho um plano, Roberto. Eu nunca quis que chegássemos neste ponto. Mas chegamos. Chegamos. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde tomávamos café da manhã todos os dias há 15 anos. Era estranho como os objetos da casa continuavam os mesmos, mas tudo havia mudado de significado. Márcia, onde você ficaria se saísse daqui hoje? Eu poderia ficar na casa da minha irmã por alguns dias, até a gente decidir como fazer isso direito. E o Carlos? Ele sabe o que aconteceu hoje? Ela hesitou. Eu liguei para ele depois que cheguei na loja. Contei que você havia descoberto. E o que ele disse? Que respeitaria qualquer decisão que eu tomasse. Que não queria pressionar. Que esperaria o tempo que fosse necessário. Claro que ele diria isso. Claro que o Carlos seria compreensivo e paciente e perfeito em mais esse aspecto. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se eu ficasse, se terminasse com o Carlos agora e a gente tentasse reconstruir nosso casamento, você conseguiria me perdoar? A pergunta me pegou desprevenido. Conseguiria? Conseguiria olhar para ela todos os dias e não pensar no homem de camisa azul na nossa sala?
Conseguiria beijá-la sem imaginar os beijos que ela deu nele? Conseguiria fazer amor com ela sem me perguntar se ela estava comparando? Eu não sei, respondi honestamente. Talvez com tempo, terapia, muita conversa. Talvez. E você? Conseguiria ficar aqui sabendo que existe alguém lá fora que te faz sentir viva? Eu também não sei. Ficamos ali sentados, dois adultos de meia-idade tentando descobrir como desfazer uma vida construída juntos sem destruir completamente o que sobrou de amor e respeito entre nós. Roberto, eu tenho uma proposta. Fala. Que tal se eu saísse de casa por 2 semanas? Fico na casa da minha irmã. Você fica aqui com a Isabela. A gente conta para ela que a mamãe precisa cuidar da tia Cláudia que está doente. Não é mentira completa. Ela realmente está se recuperando da cirurgia do apêndice. Durante essas 2 semanas, nós dois pensamos no que realmente queremos. E depois das 2 semanas? Depois das 2 semanas, a gente se encontra e decide se vai tentar de novo ou se vai começar o processo de separação de forma civilizada. A proposta era sensata, adulta, madura, tudo o que nossa situação precisava ser, considerando que tínhamos uma filha pequena no meio de tudo isso. E durante essas 2 semanas, você vai continuar vendo Carlos? Não. Durante essas 2 semanas, eu não vou ver nenhum dos dois. Vou tentar entender o que eu realmente quero, sem influência de ninguém. Tá bom. Tá bom mesmo, ou você está concordando porque não sabe o que mais dizer? Tá bom mesmo. Eu acho que preciso de um tempo para processar tudo isso também. Para entender se quero lutar pelo nosso casamento ou se eu também quero recomeçar. Márcia assentiu, e por um momento, vi nela mulher sensata e responsável por quem me apaixonei há mais de 20 anos. Mesmo no meio de toda essa bagunça, ela ainda pensava primeiro no bem-estar da nossa filha. Roberto. Sim. Eu quero que você saiba que eu não menti quando disse que te amo. Eu amo. Só não sei se ainda estou apaixonada por você. Eu também te amo, Márcia. E também não sei se ainda estou apaixonado por você, ou se só me acostumei a te amar. Era a coisa mais honesta que havíamos dito um para o outro em anos. Márcia subiu para o quarto e arrumou uma mala com roupas para alguns dias. Eu fiquei na cozinha, olhando pela janela para o quintal onde ela cultivava suas plantas, tentando me acostumar com a ideia de que a partir de amanhã acordaria sozinho nesta casa. Quando ela desceu com a mala, nos abraçamos na porta da frente. Foi um abraço longo, carregado de 20 anos de história, de amor, de decepções, de memórias boas e ruins. Um abraço de despedida temporária que poderia se tornar permanente. Cuida bem da nossa menina, disse ela. Sempre. E Roberto? Sim. Cuida bem de você também. Vi o Civic prata se afastar pela Rua das Acácias até desaparecer na esquina. Então fechei a porta, subi as escadas e fui dar uma olhada na Isabela, que dormia profundamente abraçada com sua boneca, completamente alheia ao fato de que acordaria amanhã em um mundo onde sua mãe não estaria lá para fazer seu café da manhã. Sentei na beirada da cama dela por alguns minutos, apenas observando sua respiração tranquila, e me perguntei como íamos explicar para ela que às vezes os adultos precisam de um tempo para descobrir como voltar a ser felizes. Mas por hoje, bastava que ela dormisse em paz. Amanhã seria outro dia, e eu teria que descobrir como ser pai solteiro pela primeira vez em 6 anos. A primeira manhã sozinho com Isabela foi um caos absoluto. Acordei às 6h30, como sempre fazia para minha caminhada, mas obviamente não podia deixar uma criança de 6 anos sozinha em casa. Fui até o quarto dela às 7h, o horário que Márcia sempre acordava, e me deparei com uma menina que definitivamente não era uma pessoa matinal. Não quero acordar, papai. Cadê a mamãe? A pergunta que eu sabia que viria, mas para a qual eu não estava preparado. A mamãe foi cuidar da tia Cláudia, lembra? Ela está doentinha depois da cirurgia. Mas ela volta hoje? Não, meu amor. Ela vai ficar alguns dias lá. Isabela fez uma cara de desapontamento que partiu meu coração. Então começou a chorar, não um choro dramático, mas aquela choradeira manhosa de criança que não entende porque sua rotina mudou. Eu quero a mamãe. Ela que me dá banho de manhã. Foi aí que me dei conta. Eu nunca havia dado banho matinal na Isabela. Márcia sempre fazia isso enquanto eu tomava meu café e lia as notícias no celular. Eu era responsável pelo banho da noite, pelas brincadeiras, pelas histórias antes de dormir.
A rotina matinal era território dela. Tá bom, princesa. O papai vai dar seu banho. Vai ser divertido. Não foi divertido. Foi molhado, confuso e levou o dobro do tempo. Isabela reclamou que eu não enxaguei direito o shampoo, que a água estava muito quente, depois muito fria, e que eu havia esquecido de levar a toalha com cheirinho que ela gostava. Depois veio o café da manhã. Abri a geladeira e percebi que não tinha a menor ideia do que Isabela comia pela manhã. Cereal? Pão com manteiga? Fruta? Iogurte? Papai, eu quero aquele cereal que a mamãe faz com banana e mel. Que cereal? Que banana? Que mel? Eu me senti como um turista na minha própria casa. Depois de 20 minutos reviravando a despensa, encontrei um cereal integral, algumas bananas meio maduras e um potinho de mel. Improvisando, fiz uma mistura que parecia comestível. Isabela olhou para a tigela com desconfiança. Não é igual ao da mamãe. Mas está gostoso, não está? Experimenta. Ela experimentou, fez uma cara de estar aceitável e comeu sem muito entusiasmo. Às 8h15, já estávamos atrasados para a escola. Márcia sempre deixava Isabela pronta às 8h para sairmos às 8h10. Eu ainda estava tentando encontrar o uniforme limpo, que estava no cesto de roupas passadas, que eu nem sabia que existia, a mochila dela, embaixo da mesa da sala, e o tênis escolar, na lavanderia, ainda molhado da chuva de ontem. Papai, você esqueceu de escovar meu cabelo. Escovei o cabelo dela no carro, no estacionamento da escola, enquanto outras mães me olhavam com aquele mix de pena e julgamento que só mães conseguem fazer. Pai solo pela primeira vez? Perguntou uma mulher simpática enquanto caminhávamos para a entrada. É meio óbvio assim, respondi, tentando arrumar o rabo de cavalo torto da Isabela. Tranquilo. A gente toda já passou por isso. Vai melhorar. Depois de deixar Isabela na escola, não sem antes ela me lembrar 3 vezes que eu não podia esquecer de buscá-la às 17h30 e que quarta-feira tinha educação física e ela precisava levar a camiseta branca, voltei para casa. A casa vazia. Pela primeira vez em 20 anos, eu estava completamente sozinho na minha própria casa durante o dia. Sem Márcia arrumando alguma coisa, sem o som da TV ligada no programa da manhã, sem o barulho familiar de alguém preparando almoço. O silêncio era ensurdecedor. Sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café, que fiz mais forte que o normal porque ninguém reclamaria, e tentei processar os últimos 2 dias. 48 horas atrás, eu era Roberto, o homem casado, com uma vida previsível e confortável. Agora eu era Roberto, o pai solo temporário, tentando descobrir onde Márcia guardava as meias limpas da Isabela. Meu celular tocou. Era Marcos. E aí, mano? Como foram as coisas ontem? A Márcia saiu de casa ontem à noite. Caralho! Como você está? Confuso. Exausto. E são apenas 9h da manhã. E a Isabela? Está na escola. E eu descobri que sou completamente inútil como pai solo. Não sabia nem que cereal ela come no café da manhã. Marcos. Roberto, você não é inútil. Você só não estava acostumado com essa parte da rotina. Vai aprender. Vai? Como você sabe? Porque eu conheço você. Você sempre foi o cara que se adapta, que resolve as coisas. Lembra quando o pai morreu e você tomou conta de tudo? Lembra quando você teve que aprender a ser contador porque não tinha dinheiro para fazer outra faculdade? Você sempre dá um jeito. Marcos tinha razão. Eu sempre tinha sido o cara que se virava, que encontrava soluções. Mas isso aqui era diferente. Isso não era só sobre resolver problemas práticos. Era sobre ser pai e mãe ao mesmo tempo para uma criança que não entendia porque sua rotina mudou. Marcos, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você acha que eu sou um homem interessante? Como assim? A Márcia disse que o Carlos a faz sentir interessante. Que ele acha ela fascinante. Quando foi a última vez que alguém me achou fascinante? Roberto. Não, sério. Quando foi a última vez que eu contei uma história que fez alguém rir? Quando foi a última vez que eu disse algo inteligente, ou engraçado, ou inspirador? Cara, você está sendo muito duro consigo mesmo. Estou sendo realista. Eu me tornei um homem chato, previsível. Talvez a Márcia tenha razão de querer algo mais. Roberto,
Para com essa merda. Você não é chato. Você é confiável. Você é presente. Você é um bom homem. Se ela não consegue ver isso, o problema é dela. Mas e se não for suficiente ser um bom homem? E se for preciso ser também interessante, aventureiro, surpreendente? Então você aprende a ser essas coisas também. A resposta do meu irmão me fez pensar. Será que era possível? Será que eu conseguia descobrir como ser mais do que apenas confiável e previsível? Passei o resto da manhã organizando a casa, lavando roupas, e descobrindo que existia uma separação específica para roupas brancas, coloridas e delicadas que eu nunca havia prestado atenção, e tentando decifrar a agenda da Isabela que estava grudada na geladeira. Na agenda, descobri coisas que me assustaram. Quarta-feira era dia de educação física, quinta-feira ela tinha aula de natação. Natação? Sexta-feira era reunião de pais, que Márcia sempre ia sozinha, e no sábado ela tinha uma festinha de aniversário de uma coleguinha, da qual eu nunca havia ouvido falar. Liguei para Márcia. Alô? A voz dela soou distante. Oi, Márcia. Desculpa incomodar, mas preciso entender algumas coisas da rotina da Isabela. Claro, pode falar. Perguntei sobre a natação, às quintas às 15 horas no clube, não esquecer da touca e óculos, sobre a festinha, presente não pode passar de R$ 50, está na agenda, sobre a reunião de pais, é sobre o projeto da feira de ciências. Roberto, você está bem? Parece nervoso. Estou descobrindo que não sabia nem metade das coisas sobre a rotina da nossa filha. Roberto, não se culpe por isso. Você sempre foi mais presente à noite e nos fins de semana. Eu que cuidava mais da parte escolar e das atividades. Mas agora eu preciso saber de tudo. E você vai aprender. A Isabela pode te ajudar também. Ela sabe a rotina dela melhor que qualquer um. Depois que desliguei, fiquei pensando em como era estranho conversar com Márcia agora. Sem tensão, sem mágoa, apenas duas pessoas organizando questões práticas sobre a filha. Será que sempre deveria ter sido assim? Será que perdemos a capacidade de ser companheiros em algum lugar do caminho? Às 17h30 em ponto estava na porta da escola. Isabela correu para mim com um desenho na mão. Papai, olha o que eu fiz. É nossa família. No desenho, havia 3 pessoas de palitinho na frente de uma casa amarela. Um homem mais alto, uma mulher no meio, e uma menina pequena entre eles. Todos sorrindo. Está lindo, princesa. Posso dar para mamãe quando ela voltar? Claro que pode. No caminho para casa, Isabela contou sobre a aula de educação física, que ela odiou porque tiveram que correr muito, sobre a aula de português, onde ela aprendeu a palavra saudade, e sobre a colega que estava organizando a festa de aniversário. Papai, saudade é quando você gosta muito de alguém que não está perto, né? É isso mesmo. Então eu estou com saudade da mamãe. Eu também estou, meu amor. E era verdade. Apesar de tudo, apesar da traição, da decepção, da confusão, eu sentia saudade da Márcia. Não necessariamente da esposa que me traiu, mas da companheira que dividia comigo a responsabilidade de cuidar da nossa filha, que sabia onde ficava cada coisa na casa, que fazia o café da manhã enquanto eu lia as notícias. Sentia saudade da rotina, da previsibilidade, da sensação de que éramos uma equipe funcionando bem, mesmo que sem paixão. A pergunta que não queria sair da minha cabeça era: seria possível sentir saudade da rotina e, ao mesmo tempo, entender por que ela precisou buscar aventura em outro lugar? Uma semana se passou desde que Márcia saiu de casa. Uma semana onde eu me transformei lentamente de um homem completamente perdido em questões domésticas para alguém que conseguia pelo menos fazer um café da manhã decente para Isabela e lembrá-la de levar a mochila para a escola. Era sexta-feira à noite. Isabela estava dormindo depois de um dia particularmente cansativo. Tivemos que ir à papelaria comprar material para o projeto de ciências, depois ao supermercado porque descobri que não tínhamos nada para o almoço do fim de semana, e ainda passamos na casa da minha mãe para que ela pudesse ver a neta. Eu estava na sala, tentando entender as instruções para montar a maquete do sistema solar que Isabela precisava entregar na segunda-feira, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Roberto? Aqui é Carlos. Meu sangue gelou. A voz do homem que havia estado na minha sala uma semana atrás, a voz do homem que minha esposa escolheu em vez de mim. O que você quer? Eu sei que você não quer falar comigo, e eu entendo. Mas eu preciso conversar com você. Pessoalmente,
Não temos nada para conversar. Eu acho que temos sim. Posso passar aí, ou você prefere que a gente se encontre em algum lugar? Você não vai pisar na minha casa. Então vamos tomar um café. Amanhã de manhã. Por favor. Roberto. É importante. Havia algo na voz dele, uma urgência que não parecia ser arrogância ou desaforo. Parecia desespero. Por que eu faria isso? Porque tem coisas sobre a Márcia que você precisa saber. Coisas que ela não te contou. Essas palavras me deixaram intrigado e aterrorizado ao mesmo tempo. Que coisas? O que mais havia para descobrir? Onde? Café Mineiro. Na Savassi. 9 horas. Tá bom. Passei a noite inteira acordado, imaginando o que Carlos poderia ter para me dizer. Será que havia outros homens? Será que o caso durava mais tempo do que ela admitiu? Será que ela estava planejando pedir o divórcio e levar Isabela embora? No sábado de manhã, deixei Isabela com minha mãe, que fez 1000 perguntas sobre onde eu ia e por que Márcia ainda não havia voltado, e dirigi até Savassi com o estômago embrulhado. Carlos já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa no fundo do café. Usava uma camisa polo azul marinho e jeans, bem mais casual do que na primeira vez que o vi. Parecia nervoso, mexendo constantemente no celular e olhando para a porta. Quando me viu, se levantou e estendeu a mão. Desta vez, eu apertei. Não por educação, mas porque queria olhar nos olhos do homem que havia destroçado meu casamento. Roberto, obrigado por vir. Fala logo o que você tem para falar. Ele pediu 2 cafés e ficou em silêncio por alguns segundos, claramente tentando encontrar as palavras certas. Roberto, eu preciso que você saiba que eu nunca quis destruir sua família. Mas destruiu. Sim, destruí. E isso me pesa todos os dias. Você não ligou aqui para pedir desculpas. Não. Eu liguei porque a Márcia está mentindo. Para você e para mim. Senti meu coração acelerar. Como assim? Carlos suspirou profundamente. Roberto, a Márcia não está na casa da irmã dela. Onde ela está? Em Brasília. Com outro homem. O mundo parou. Literalmente parou. O barulho do café, as conversas das outras mesas, o som do trânsito lá fora, tudo ficou em silêncio. Como é que é? Ela está em Brasília desde terça-feira, com um cara chamado Fernando. Ele é gerente de uma rede de lojas de roupas. Eles se conheceram em uma feira de moda em São Paulo no mês passado. Como você sabe disso? Porque na quarta-feira ela me ligou e contou. Disse que precisava me contar a verdade, que não conseguia mais mentir. Que verdade? Carlos mexeu nervosamente no açúcar. Roberto, eu nunca fui o único. Desde que nos conhecemos, a Márcia sempre deixou claro que tinha outros relacionamentos. Ela disse que vocês tinham um casamento aberto. Um casamento aberto? Algumas pessoas viraram para olhar. Abaixei a voz, mas a raiva estava subindo pela garganta. Isso é mentira. Eu sei que é mentira. Agora eu sei. Como você descobriu? Porque na quarta-feira, quando ela me contou sobre o Fernando, eu questionei. Perguntei como ela conseguia lidar com tantos relacionamentos ao mesmo tempo. Foi aí que ela admitiu que você nunca soube de nada, que ela havia mentido para mim desde o início. Minha cabeça estava girando. Não era apenas o Carlos. Havia outros. Quantos outros? Roberto, eu terminei com ela na hora. Eu não sou o tipo de homem que fica com mulher casada sabendo que está destruindo uma família. Eu pensei que vocês tinham um acordo, que você sabia e concordava. E você acreditou nisso? Eu quis acreditar, porque ela me fez sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. E quando a gente quer muito acreditar em algo, a gente fecha os olhos para os sinais de que algo está errado. Carlos continuou. Na quinta-feira, eu liguei para a irmã dela, a Cláudia, para perguntar se a Márcia estava bem. Foi aí que descobri que ela nem está lá. A Cláudia disse que a Márcia ligou dizendo que estava passando por uma crise no casamento e que ia viajar uns dias para pensar, mas não disse para onde. E como você descobriu que ela está em Brasília? Porque ontem ela postou uma foto no Instagram. Ela estava em um restaurante conhecido de lá com um homem que eu não reconheci. Quando ampliei a foto,
Consegui ler o nome dele na reserva da mesa. Fernando Silva. Peguei meu celular e abri o Instagram da Márcia. Lá estava, uma foto de uma taça de vinho em um restaurante elegante. Na descrição, às vezes precisamos nos permitir recomeçar. #Novos Caminhos, #gratidão. Roberto, eu vim aqui porque achei que você merecia saber a verdade. E porque eu me sinto um idiota por ter sido enganado também. Quantos outros havia? Eu não sei. Ela mencionou alguns nomes ao longo desses meses, sempre como se fossem apenas amigos. Agora eu não sei o que era verdade e o que era mentira. Fiquei ali, sentado naquele café na Savassi, tentando processar a informação de que minha esposa não estava apenas me traindo com um homem. Ela estava me traindo com vários homens. E mentindo para todos eles também. Carlos, por que você está me contando isso? Porque nenhum de nós merecia ser enganado. Você não merecia ser traído, e eu não merecia ser usado como peça de um jogo que eu não sabia que estava jogando. E o que você espera que eu faça com essa informação? Eu não sei. Talvez você queira confrontar ela. Talvez você queira apenas seguir em frente com sua vida sabendo a verdade completa. Isso é com você. Carlos se levantou da mesa. Roberto, eu sei que você não tem motivo nenhum para me perdoar. Mas eu quero que saiba que eu sinto muito. Por tudo. Carlos. Sim. Obrigado por me contar. Ele assentiu e saiu do café, me deixando sozinho com café frio e uma verdade que era ainda pior do que eu imaginava. Peguei o celular e liguei para Cláudia, irmã da Márcia. Oi, Roberto. Como você está? E a Isabela? Oi, Cláudia. A Márcia está aí com você? A Márcia? Não, ela não está aqui. Por quê? Ela disse que ia ficar com você uns dias para te ajudar com a recuperação da cirurgia. Roberto, eu falei com a Márcia na segunda-feira. Ela disse que vocês estavam passando por uma fase difícil e que ela ia viajar para pensar. Mas ela não disse que ia vir aqui. Na verdade, ela disse especificamente que precisava ficar sozinha. Mais uma mentira. Mais uma camada de engano. Cláudia, você sabe onde ela está? Não sei, Roberto. Ela disse que entraria em contato quando estivesse pronta para voltar. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Obrigado. Desliguei e fiquei ali, no café, olhando para a foto da Márcia no Instagram. Minha esposa não era apenas adúltera. Ela era uma mentirosa compulsiva que havia construído uma vida paralela inteira sem que eu desconfiasse. E o pior de tudo, durante 2 semanas, eu havia ficado em casa cuidando da nossa filha, sentindo saudade dela, questionando se deveria lutar pelo nosso casamento, enquanto ela estava em Brasília com outro homem. Não era apenas traição. Era humilhação completa. Pela primeira vez desde que descobri o caso, senti raiva. Raiva de verdade. Não a confusão e tristeza dos primeiros dias, mas uma raiva limpa, cristalina, que me fez ver com clareza absoluta qual seria meu próximo passo. Dirigi de volta para a casa da minha mãe em uma espécie de transe. A raiva que sentia era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era raiva explosiva que grita e quebra coisas. Era uma raiva fria, calculada, que me dava uma clareza mental que eu não tinha há anos. Durante 20 anos, eu havia sido o Roberto previsível, o Roberto que evitava conflitos, o Roberto que sempre tentava resolver tudo na conversa. Mas o que acontece quando você descobre que passou anos conversando com uma mentirosa profissional? Vovô! Isabela correu para me abraçar quando entrei na casa da minha mãe. A vovó disse que a gente pode fazer brigadeiro. Claro, princesa. Mas primeiro papai precisa conversar uma coisa com a vovó. Deixei Isabela vendo televisão na sala e fui para a cozinha, onde minha mãe preparava almoço. Roberto, você está com uma cara péssima. O que aconteceu? Mãe, eu preciso te contar algumas coisas. Mas antes, preciso que você me prometa uma coisa. Que coisa? Que não importa o que aconteça, a Isabela sempre vai ter um lar seguro aqui se eu precisar. Minha mãe parou de cortar os legumes e me olhou com preocupação. Roberto, você está me assustando. Contei tudo para ela. A descoberta do caso, as mentiras, a conversa com Carlos, a descoberta de que havia outros homens, que Márcia estava em Brasília fingindo estar na casa da irmã. Minha mãe ouviu tudo em silêncio,
balançando a cabeça de vez em quando com uma expressão de desgosto. Essa menina sempre teve algo estranho, disse ela quando terminei. Sempre muito esperta, muito manipuladora. Eu nunca falei nada porque vocês pareciam felizes, mas sempre achei que ela era boa demais em conseguir o que queria. Por que você nunca me disse isso? Porque não era minha posição, Roberto. E porque eu pensei que talvez eu estivesse sendo injusta. Mas uma mulher sabe quando outra mulher não é confiável. Minha mãe se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Roberto, o que você vai fazer? Eu vou para Brasília. Para quê? Para confrontar ela pessoalmente. Para que ela olhe nos meus olhos quando eu disser que sei de tudo. E para deixar claro que o casamento acabou. E a Isabela? A Isabela fica aqui com você. Só por hoje. Amanhã eu volto e a gente começa uma vida nova. Minha mãe assentiu. Roberto, posso te dar um conselho? Claro. Não vá até lá para fazer escândalo. Vá para recuperar sua dignidade. Tem uma diferença enorme. Ela estava certa. Eu não ia até Brasília para gritar, para humilhar, para fazer uma cena. Eu ia para olhar nos olhos da mulher com quem fui casado por 20 anos e mostrar a ela que eu não era mais o homem ingênuo que ela podia enganar. Voltei para casa, arrumei uma mala pequena e peguei o primeiro voo para Brasília às 16h30. Durante o voo, liguei para meu advogado, Luiz Fernando, um colega dos tempos de faculdade que havia se especializado em direito de família. Roberto, há quanto tempo? Como você está? Oi, Luiz. Eu preciso de ajuda com o processo de divórcio. Nossa, cara, sinto muito. O que aconteceu? Contei uma versão resumida da história. Roberto, você tem provas? Tenho conversas de WhatsApp, fotos do Instagram e 2 testemunhas, o ex-amante e a irmã dela, que podem confirmar as mentiras. Isso é suficiente. Você quer pedir divórcio litigioso por infidelidade? Quero. E quero a guarda da minha filha. Considerando o padrão de comportamento dela, temos boas chances. Ela está trabalhando? Está. Bom. Documenta tudo, Roberto. Todas as mentiras, todos os gastos suspeitos, tudo. Quando você voltar, a gente agenda uma reunião e começa o processo. Valeu, Luiz. Roberto? Sim. Sinto muito. Cara, você não merecia isso. Cheguei em Brasília às 19h. Peguei um Uber direto para o hotel que aparecia marcado na localização de uma das fotos da Márcia no Instagram. Hotel Nacional, na Asa Norte. Era um hotel caro, definitivamente não algo que ela poderia pagar com o salário da loja. Na recepção, usei uma técnica que aprendi em filmes, mas nunca pensei que usaria na vida real. Boa noite. Sou Roberto Silva. Minha esposa Márcia está hospedada aqui, mas eu perdi o número do quarto dela. Deixe-me verificar, disse a recepcionista. Márcia Silva? Isso. Não temos nenhuma Márcia Silva hospedada. Talvez esteja em nome do acompanhante dela? Fernando Silva. A moça verificou novamente. Temos Fernando Silva no quarto 1204. Meu estômago se revirou. Ela estava registrada como se fosse esposa dele. Obrigado. Peguei o elevador até o 12º andar. Meu coração batia forte, mas não de medo ou nervosismo. Batia forte de determinação. Cada batida do coração era como uma contagem regressiva para o momento em que eu finalmente recuperaria minha dignidade. Parei na frente do quarto 1204 e bati na porta. Ouvi vozes lá dentro, depois passos. A porta se abriu e lá estava ela. Márcia, minha esposa de 20 anos usando um roupão do hotel, com o cabelo molhado, claramente recém-saída do banho. A expressão de choque no rosto dela foi algo que eu vou carregar para sempre. Roberto? O que você? Como você? Oi, Márcia. Ou posso te chamar de Senhora Silva, já que aparentemente você está casada com Fernando agora. Roberto, eu posso explicar. Não precisa explicar mais nada. Eu já sei de tudo. Sei do Carlos, sei do Fernando, sei dos outros. Sei que você mentiu sobre estar na casa da sua irmã. Sei que você inventou a história do casamento aberto.
Sei que nossa filha de 6 anos está em Belo Horizonte perguntando quando a mamãe vai voltar, enquanto você está aqui brincando de casinha com seu novo namoradinho. Um homem apareceu atrás dela. Fernando. Mais alto que eu, mais novo, usando apenas uma bermuda. Claramente constrangido com a situação. Márcia, quem é ele? É meu marido, ela disse, a voz saindo como um sussurro. Seu ex-marido, corrigi. A partir de segunda-feira, quando meu advogado protocolar o pedido de divórcio. Fernando ficou visivelmente desconfortável. Cara, eu não sabia que você existia. Ela me disse que era divorciada há 2 anos. Olhei para Márcia. Mais uma mentira. Quantas mentiras você consegue contar ao mesmo tempo? Márcia, como você consegue lembrar de todas? Roberto, por favor. Por favor, o quê? Por favor, não conte para ele que você ainda é casada? Por favor, não conte que tem uma filha de 6 anos? Por favor, continue fingindo que sou idiota? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Roberto, eu posso explicar tudo isso. Não precisa mais explicar nada, Márcia. Eu entendi tudo. Você não é uma mulher que se apaixonou por outro homem. Você é uma mentirosa compulsiva que constrói vidas paralelas como se fosse um hobby. Não é assim. É exatamente assim. E sabe o que é o pior? Não é nem a traição. É descobrir que durante 20 anos eu fui casado com uma pessoa que não existe. A Márcia que eu conhecia era só mais uma das suas mentiras. Fernando se aproximou. Roberto, é isso? Cara, eu juro que não sabia que ela era casada. Se eu soubesse, nunca teria me envolvido. Eu sei que você não sabia. O Carlos também não sabia. Nenhum de nós sabia quem ela realmente era. Olhei para Márcia pela última vez. Márcia, quando você decidir voltar para Belo Horizonte, pode ir direto para o advogado. A partir de agora, toda a comunicação entre nós vai ser através dos advogados. E sobre a Isabela, eu vou pedir a guarda completa. E acho que vou conseguir. Roberto, você não pode fazer isso. Ela é minha filha. Sua filha que você abandonou para brincar de esposa com outro homem. Sua filha que está uma semana perguntando quando a mamãe volta, enquanto você posta fotos no Instagram falando de novos caminhos. Virei as costas e comecei a andar em direção ao elevador. Roberto! Ela gritou atrás de mim. Roberto, espera! Não parei. Não me virei. Entrei no elevador e apertei o botão do térreo. Era a primeira vez em 20 anos que eu havia saído por cima de uma discussão com a Márcia. E sabia que seria a última vez que precisaria fazer isso. No voo de volta para Belo Horizonte, senti uma sensação que não experimentava há muito tempo. Orgulho de mim mesmo. Não orgulho arrogante, mas a satisfação de ter agido com dignidade, de ter recuperado meu autorrespeito, de finalmente ter parado de ser vítima. Aos 59 anos, eu estava descobrindo que ainda era possível surpreender a mim mesmo. 3 meses se passaram desde aquela noite em Brasília. 3 meses que me transformaram mais do que os últimos 10 anos juntos. Estou sentado no escritório do Luiz Fernando, meu advogado, numa manhã ensolarada de junho. Sobre a mesa, os papéis do divórcio finalmente assinados. Márcia nem sequer contestou. Depois do confronto no hotel, ela entendeu que não tinha como disputar coisa alguma. Roberto, parabéns. Você é oficialmente um homem livre, disse Luiz, guardando os documentos. E tem a guarda completa da Isabela, como queria. Como ela reagiu quando assinou? Com resignação. Acho que ela finalmente entendeu a dimensão do que fez. Ela tem direito a visitas supervisionadas, mas até agora não exerceu. Isso me deixou triste pela Isabela, mas não surpreso. Márcia sempre foi boa em desaparecer quando as coisas ficavam difíceis. Pelo menos desta vez, eu estava preparado. E a questão financeira? Como vocês não tinham regime de comunhão universal e a casa está no seu nome, ela não tem direito a nada dos bens. Só vai continuar pagando a pensão para Isabela, que é a obrigação dela como mãe. Saí do escritório do advogado e dirigi até a escola da Isabela. Era quinta-feira, dia da apresentação do projeto de ciências, o sistema solar que nós montamos juntos nas últimas semanas. Nossa maquete não era a mais bonita da turma, mas havia algo especial nela.
Cada planeta havia sido pintado por nós dois. Cada etiqueta havia sido escrita pela Isabela com minha ajuda. Cada fio que segurava os planetas havia sido medido e cortado com cuidado. Papai! Isabela correu para mim no pátio da escola, carregando uma fita vermelha. Ganhamos segundo lugar. Segundo lugar? Que orgulho! A professora disse que nossa maquete estava linda e que dava para ver que foi feita com muito carinho. Com muito carinho. Essas palavras me emocionaram mais do que deveria ser normal. Nos últimos 3 meses, eu havia descoberto que carinho não era apenas sobre grandes gestos românticos ou palavras bonitas. Carinho era cortar etiquetas no tamanho certo, era lembrar de comprar o iogurte que ela gostava, era sentar no chão para ajudar com a lição de casa mesmo quando minhas costas doíam. No caminho para casa, Isabela estava excitada contando sobre a apresentação. Papai, a Sofia perguntou onde está a mamãe. Eu disse que a mamãe foi morar em outro lugar porque às vezes os pais fazem isso. E como você se sentiu falando isso? Um pouco triste. Mas também tá tudo bem, porque você está aqui comigo todos os dias agora. A simplicidade com que as crianças processam mudanças complexas nunca deixa de me surpreender. Para Isabela, o que importava não era a estrutura familiar teórica, mas a presença constante, o cuidado diário, a sensação de segurança. Isabela, você sente falta da mamãe? Às vezes. Principalmente quando eu vejo outras meninas com a mãe na escola. Mas aí eu lembro que o Pedro da minha turma só tem pai também, e a Júlia só tem mãe. E todo mundo fica bem do mesmo jeito. E você está bem? Estou bem, papai. Você cuida bem de mim. Quando chegamos em casa, havia uma surpresa esperando. Marcos estava sentado na varanda, com uma mala ao lado. Marcos, o que você está fazendo aqui? Vim passar o fim de semana com meus sobrinhos favoritos, ele disse, se levantando para me abraçar. Tio Marcos. Isabela correu para ele. E aí, princesa? Como está essa menina mais inteligente de Belo Horizonte? Durante o jantar, enquanto Isabela contava para Marcos sobre o projeto de ciências e sobre os amigos da escola, meu irmão me observava com uma expressão curiosa. Mano, posso falar uma coisa? Claro. Você está diferente. Como assim? Você parece mais presente, mais vivo, sei lá, mais você. Pensei sobre isso. Marcos tinha razão. Nos últimos 3 meses, eu havia me reconectado com partes de mim que havia esquecido que existiam. Havia voltado a ter opiniões próprias sobre coisas simples. Que filme assistir, que restaurante experimentar, como decorar a sala. Pequenas decisões que, durante anos, eu havia delegado para Márcia sem nem perceber. Sabe o que é engraçado, Marcos? O quê? Durante 20 anos, eu achei que era um homem chato porque a Márcia parou de achar graça das minhas piadas. Mas a Isabela ri das minhas piadas. A Dona Maria, nossa vizinha, sempre para conversar comigo quando me vê regando o jardim. A professora da Isabela me elogiou dizendo que sou um pai muito dedicado. E daí? Daí que talvez eu não fosse o problema. Talvez eu só estivesse com a pessoa errada. Depois que colocamos Isabela para dormir, Marcos e eu ficamos na varanda bebendo uma cerveja e conversando sobre a vida. Roberto, você vai tentar se relacionar com alguém de novo? Não sei. Por enquanto, estou bem assim. Estou redescobrindo quem eu sou quando não preciso ser marido de ninguém. E como é? É libertador. Eu acordo de manhã e a primeira pergunta que faço não é o que a Márcia precisa hoje, ou como manter a paz em casa. A primeira pergunta é o que eu e a Isabela vamos fazer de divertido hoje. E vocês fazem coisas divertidas? Fazemos. Sábado passado fomos ao zoológico. Domingo fizemos pipoca e assistimos 3 filmes seguidos. Ontem ela me ensinou a jogar um jogo no celular que eu nunca tinha visto. É incrível como uma criança de 6 anos pode ser uma ótima companhia quando você está realmente presente com ela. Marcos sorriu. Mano, posso te contar um segredo? Pode. Durante anos, eu achei que você havia se acomodado cedo demais. Que tinha casado jovem, se aposentado jovem e parado de viver. Mas vendo você agora, acho que você não parou de viver. Você só estava vivendo a vida que outra pessoa queria que você vivesse. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente depois que Marcos foi dormir.
Será que era isso? Será que durante todos esses anos eu havia terceirizado minha felicidade para Márcia, e quando ela parou de ser feliz comigo, eu automaticamente assumi que o problema era meu? No domingo de manhã, acordei cedo e fui caminhar. Pela primeira vez em meses, voltei ao Parque das Mangabeiras. Caminhei pela mesma trilha onde tudo havia começado, onde recebi aquela ligação que mudou minha vida para sempre. Mas desta vez, não senti raiva ou tristeza. Senti gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade, por mais dolorosa que tenha sido. Gratidão por ter encontrado forças que não sabia que tinha. Gratidão por ter uma filha incrível que me ensinou que família não é sobre perfeição, é sobre presença. Gratidão por ter pessoas como Marcos, minha mãe, e até mesmo Carlos, que, surpreendentemente, se tornou um amigo improvável, que me apoiaram quando eu mais precisei. Quando voltei para casa, Isabela estava na cozinha com Marcos, tentando fazer panquecas. Papai, o tio Marcos está fazendo panquecas diferentes. Com chocolate. Panquecas com chocolate no domingo de manhã? Fingi estar escandalizado. Que absurdo! Você não gostou da ideia? Isabela ficou preocupada. Gostei tanto que vou querer duas. Ali, naquela cozinha bagunçada, com meu irmão tentando virar panquecas no ar e errando metade das vezes, com minha filha rindo e lambando o chocolate dos dedos, eu percebi algo fundamental. Eu era feliz. Não a felicidade perfeita dos filmes, não a felicidade sem problemas ou desafios, mas a felicidade real, cotidiana, construída em momentos pequenos e decisões corajosas. Aos 59 anos, depois de 20 anos de casamento e uma traição devastadora, eu havia descoberto algo que nunca soube antes. Eu gostava de quem eu era quando não estava tentando ser o que alguém esperava que eu fosse. E isso, percebi enquanto assistia minha filha explicar para o tio como fazer corações de chocolate nas panquecas, não era um final. Era um começo. O melhor tipo de começo. O que acontece quando você finalmente decide ser protagonista da sua própria vida?